Ao observarmos o texto do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, na epístola aos Romanos encontramos: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo está fazendo neste texto uma comparação entre Adão e Jesus Cristo. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Também por um outro homem, Jesus Cristo, a graça de Deus em favor da humanidade foi manifestada, trazendo a salvação. Com isso, não apenas nesse texto de Paulo, mas por toda a Bíblia Sagrada encontramos estes paralelos, como no caso um paralelo entre Adão e Cristo. Não chega a ser uma tipologia, ainda que Adão seja um tipo de Cristo, mas eventos e ambientes do Antigo Testamento, que ao serem contrastados, apontam para algo no Novo Testamento, como por exemplo a Torre de Babel e o dia de Pentecostes. Em Babel era uma só língua, que foi transformada em muitas línguas, espalhando a humanidade por toda a terra. Já em Pentecostes eram várias etnias, que estavam espalhadas, muitas línguas, e cada um ouviu as grandezas de Deus em sua própria língua, fazendo com que fossem atraídos para onde estavam os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Um outro exemplo de situações que podem ser contrastadas são dois jardins mencionados na Bíblia Sagrada, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsêmani. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Sempre é bom lembrar que esse canal tem dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho das notificações, todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, o YouTube notifica você que tem vídeo novo aqui. Além disso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que, assim como você, gostam muito de estudar a Bíblia Sagrada. Primeiramente, é muito importante apresentar os significados do nome Éden e Getsêmani, pois o significado de seus nomes está diretamente ligado com a história que ali se desenrolou. A origem do nome Éden ainda é incerta. Alguns eruditos da Bíblia Sagrada afirmam ser de origem acadiana, trazendo a ideia de campo aberto. No entanto, alguns preferem afirmar que o significado do nome Éden diz respeito a jardim, prazer, delícia, ou até mesmo paraíso. Desta maneira, apresentando a ideia de local agradável ou ambiente de prazer. Por outro lado, o nome Getsêmani é um nome de origem aramaica, Gat-Shemandi, que em grego é Getsêmani, lagar de azeite. O lagar era um local destinado a esmagar frutas como a uva e as azeitonas, para que se extraísse o suco de uva e o azeite de oliva. O que para alguns intérpretes bíblicos, o significado de Getsêmani pode ser dado também como prensa de olivas. Este local ficava próximo de Jerusalém, no chamado Monte das Oliveiras, onde formava um horto, um jardim, conhecido como Jardim das Oliveiras. Então temos dois locais, Éden, o local de prazer, e Getsêmani, o local onde se espreme a azeitona. E nesses dois locais se deu de maneira muito intensa a história de dois homens, Adão e Jesus Cristo. No Éden temos o homem pretendendo ser igual a Deus. O desejo humano inflamado pelas palavras da serpente é levado ao intento de ser igual a Deus. Já no Getsêmani, temos Deus prestes a tomar o sofrimento humano, se identificando ainda mais com a humanidade. É Deus sendo humano demais. Logo, percebemos pelo relato bíblico que no Éden, Adão desobedece completamente o mandamento de Deus. Enganado pela serpente, com a pretensão de ser igual a Deus, o homem incrédulo do que lhe aconteceria, de maneira rebelde, desobedece a Deus. Por outro lado, lá no Getsêmani, em completa e voluntária obediência ao Pai,
Jesus, mesmo sabendo do terrível sofrimento que enfrentaria, se entrega à vontade do Pai. É interessante que no Éden temos um anjo caído. Lá estava Satanás, dominando a serpente para que enganasse a mulher. Já no Getsêmani também temos um anjo que veio da parte do Pai, para que, segundo o Evangelho de Lucas, confortasse Jesus diante da ausência da resposta do Pai para com Cristo. Dois seres espirituais, o anjo caído conduzido Adão à queda e um anjo de Deus consolando Jesus, preparando-o para a salvação. Após o pecado, há um silêncio de Adão, pois quando o Senhor adentra no jardim do Éden, Adão está escondido devido à vergonha resultante do pecado. Já no jardim do Getsêmani, temos as palavras de Jesus em oração ao Pai, sabendo do sofrimento que viria, da traição, da morte da cruz, Jesus ora ao Pai. Ainda nesse contexto, ao mesmo tempo que Adão se esconde de Deus, Jesus se apresenta àqueles que vieram prendê-lo. O Evangelho de João afirma que Jesus, diante dos que vieram prendê-lo, afirma: a quem buscais? No jardim do Éden, a terra tornou-se maldita por causa do homem que pecara. O ato de rebeldia de Adão abriu as portas da terra para que o pecado e a morte entrassem na história. Contudo, pela obediência de Jesus, segundo o texto do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Ao ver que o homem, Adão, não conseguiu cobrir a sua nudez de maneira adequada entre as árvores do jardim, Deus faz para o casal túnicas de peles e os vestiu. Certamente que animais foram mortos apenas para cobrir a vergonha da nudez proporcionadas pelo pecado de Adão e Eva. Lá no jardim do Getsêmani, Lucas informa que Jesus derramou sangue, ou seja, o sangue de um inocente, sem ter nenhuma relação com o pecado, começa a ser derramado. Após Deus chamar Adão e Eva, o Senhor os expulsou do jardim do Éden, proibido que o homem pecador tivesse acesso à árvore da vida, tornando o homem sujeito ao seu próprio pecado, num estado de corrupção moral. Jesus, no jardim do Getsêmani, trouxe novamente acesso à árvore da vida, reconciliando o homem novamente com Deus, proporcionando um novo nascimento a todo aquele que nele crer. A cena do Éden deixa transparecer que Eva, quando foi tentada, estava desprotegida de Adão. A serpente aproveitou-se de um momento em que Eva estava só. Alguns escritores afirmam que, devido ao texto não mencionar Adão durante o diálogo de Eva com a serpente, Adão a deixou brevemente desprotegida. Completamente ao contrário do que Jesus fez com a sua noiva, a igreja. O texto de Paulo aos Efésios afirma que os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, com o objetivo de entregá-la gloriosa, sem mácula nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, santa e irrepreensível. Enquanto Adão não assumiu a responsabilidade pelos atos de Eva, afirmando a mulher que tu me deste por companheira, como sendo culpa exclusiva da mulher. Jesus, segundo o texto de Efésios, por amor à sua igreja, a si mesmo se entregou por ela. É muito interessante a comparação entre o jardim do Éden e o jardim do Getsêmani. Enquanto o Éden era o local de prazer e delícias, contudo, por desobediência, o homem foi expulso, passando a viver em meio aos espinhos da vida, completamente distante de Deus. O Getsêmani, o local da prensa de olivas, onde a azeitona era esmagada para produzir o óleo, ali mesmo, a obediência do segundo homem, Jesus Cristo, nos proporcionou uma nova vida por meio do seu sangue. O que aconteceu no Getsêmani é completamente inverso aos fatos ocorridos no Éden. O resultado do Éden foi o pecado, morte e separação de Deus. O resultado do Getsêmani foi santidade, vida e comunhão com Deus. Um abraço e até um próximo vídeo.